Olá, nessa aula nós vamos trabalhar algumas modelagens de bolso. Primeiramente aqui nessa aula vai ser o bolso faca. Eu vou dar aqui algumas opções de bolso faca para você e o bolso embutido, aquele bolso fininho na parte das costas, e vamos também conversar um pouquinho sobre cós da calça. Então vamos lá. Primeiramente aqui eu copiei a minha base. Então, eu tô com a base frente e a base costas. Eu não vou desenvolver uma calça completa, mas aqui é como se fosse um short, né? E a ideia aqui serve para calça, tanto para calça básica, quanto para os outros modelos de calça que a gente vai fazer ou que você vai desenvolver futuramente, tá? Então, vamos primeiramente começar pelo cós. O cós, a largura do cós, você vai definir dependendo do modelo que você está interpretando. Pode ser um cós mais largo, um cós mais estreito, dependendo do que a sua estilista quer, ou da foto que você pegou, enfim, vamos lá. Um cós básico, tá? Ele vai de 4 a 4,5. Geralmente é isso, um cós básico. Mas você pode colocar um cós mais estreito ou um cós mais largo. Outra coisa, antes de eu riscar esse cós aqui, eu tenho que pensar o seguinte, na minha altura dessa cintura. Como a gente já falou, né, no desenvolvimento da nossa base, ela é feita igual a saia, bem na cintura, bem em cima mesmo na cintura. Aí eu vou pensar como que eu quero essa calça. Ela vai ficar bem alta, como a gente fala, cintura alta, vai ficar aqui em cima, ou eu vou querer ela um pouquinho mais baixa? Pessoalmente, eu geralmente uso ela um pouquinho mais baixa, cerca de 2 centímetros mais baixa, que dá na altura do meu umbigo. É como eu gosto, como eu sinto confortável. Mas aí você vai definir como você quer a sua calça. Se na cintura normal, se um pouquinho na altura do umbigo ou abaixo do umbigo, tá? Então, essa daqui eu vou descer ela um pouquinho. Vou descer ela 2 centímetros na minha cintura, ó. Então, eu marco aqui 2 centímetros aqui na frente. Só que eu não vou pegar e vou saindo 2 centímetros no total até o cós costas. Por quê? Porque na parte das costas, geralmente a gente não desce o mesmo tanto. Para quê? Para que quando você sentar, essa calça não desça muito a parte de trás do seu gancho costas aqui, você não perca tanto. Só que eu tenho que tirar um pouco, porque senão vai ficar muito alto lá, aquela coisa muito baixa na frente fica feio. Então, eu vou descer um pouco aqui nas costas também. Essa questão do deslocamento da cintura, descendo um pouquinho, é tanto para a calça quanto para a saia. O mesmo pensamento você vai colocar na saia também, tá? Se você quiser uma saia com a cintura um pouquinho mais baixa. Então, eu coloquei aqui na parte de frente, eu desci 2 no meu meio frente. Na minha lateral, eu vou descer 1,5. Vou colocar 1,5, ó. E vou riscar novamente aqui, ó. Então, essa aqui vai ficar sendo a minha altura de cintura. Eu desci 2 aqui e 1,5. 1,5 aqui na lateral, porque a lateral aqui eu desci 1,5. E aqui nas costas eu posso descer 1,5 ou 1 centímetro, tá? Então, a princípio aqui eu vou descer 1 centímetro, que eu acho que fica bom. Eu gosto ela bem, né, em ciminha aqui. Então, eu posso descer 1 centímetro aqui na lateral, no meio, costas, ou posso descer 1,5 igual eu desci aqui, tá? Faço isso aqui. Então, esse é o meu deslocamento de cintura. Aí, eu preciso fechar a minha pence antes de eu cortar aqui, ó. Vou fechar e vou riscar. Deixa eu marcar aqui para ver se vai ficar para esse lado mesmo. Aí eu vou aqui, ó, risquei, deu essa diferença. Então, o que eu tenho que fazer? Fechei a pence e vou riscar novamente, como a gente já aprendeu, né? Encaixo aqui minha régua, ó, e vou acertar isso aqui. Já passo minha carretilha em cima da pence para fazer o meu desenho aqui, ó. Fiz o desenho e agora eu já vou cortar, deixando a minha cintura na altura que eu quero. Pronto, já estou com a minha cintura rebaixada onde ela vai ficar. Lembrando que esse molde que eu tô trabalhando aqui, eu copiei do meu básico, ele está sem folga de vestibilidade e sem margem para costura, tá? Ele tá no tamanho original, no meu tamanho certinho.
A folga aqui, posso trabalhar das duas maneiras. Posso pegar esse molde, já transcrever, né, copiando para o modelo que eu quero, já acrescentando margem de costura e a folguinha que eu queira. Ou eu posso fazer como eu estou fazendo aqui, vou desenvolver o molde e quando eu desmembrar ele, eu vou acrescentando a margem para a costura, tá? E a folga. Feito isso, deslocando aqui, eu vou marcar agora a minha altura de cos, que pode ser de 4 ou de 4,5. Eu vou colocar aqui um cos de 4 centímetros. Esse aqui é o meu cos. Vou fazer um piquezinho aqui, ó, para marcar aqui a minha lateral. E vou fazer aqui a mesma coisa nas costas. 4 centímetros. Lateral do cos. Fiz aqui, né, a curvinha. Preciso fazer esse desenho. Aqui. Aqui é o meu cos costas, ok? Então, tá aqui desenhado. Daqui a pouco a gente vai copiar. Deixa aqui da lateral, deixa aqui reservado. Agora vamos para a parte da frente, vamos trabalhar aqui um bolso faca. Então o bolso eu vou começar a trabalhar a partir da minha altura do cos, tá? Então vamos lá. Para eu pensar no bolso, não tenho assim a forma como eu trabalho. Não é uma medida certinha, uma fórmula para você fazer o bolso. O bolso a gente vai na medida que cabe a nossa mão, que geralmente é 13, 14 centímetros. Depende do tamanho da mão, você tem que pensar que ele vai entrar essa mão. Na minha mão aqui, ó, eu posso fazer um bolso de 13 centímetros. Geralmente, quando a gente faz, mas eu vou fazer uma modelagem que eu vou vender essa calça pronta. Então, você coloca aí um bolso de 14 centímetros é o suficiente, mais que isso fica feio, tá? Então, esse meu aqui, eu vou deixar uma abertura de 13 centímetros. Então, vou marcar aqui 13 centímetros. Eu vou fazer aqui com lápis colorido 3 opções de bolso faca, tá? Para você. Então, vou começar aqui, vou escolher 3 cores. Vamos pegar um laranja, esse e esse azul aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer um bolso que ele fica aqui praticamente invisível. Você marca aqui, ó, do seu cos para baixo, você vai marcar 3 centímetros. Aqui eu tenho minha altura de quadril, né, ó, 3 centímetros, 3, 3,5, 4 centímetros no máximo, para ele não ficar muito baixo também. Então, vou marcar aqui 3,5, ó, isso aqui. Vou marcar minha abertura, que eu vou fazer de 13, e vou marcar aqui, ó, tá? Feito isso aqui, eu marquei, né, a abertura do meu bolso aqui, que vai ser 13 centímetros, eu vou marcar aqui meio centímetro só, ó. Marco meio centímetro, que é cerca de um pezinho de máquina, que eu vou costurar esse bolso. Quando eu for costurar, eu vou fazer isso aqui, eu vou costurar pra lá, pra cá e virar pra esse lado daqui novamente. Quando eu for fazer a aula da costura da calça, eu vou fazer um modelo com esse bolso aqui e um outro com o bolso faca, um desses daqui que eu vou fazer já já pra você, e você vai ver a diferença, como é que fica o acabamento, tá? Então, eu fiz esse desenho aqui, agora eu vou marcar a profundidade. A profundidade é a cerca que cabe um palmo da sua mão, tá? Então, eu tenho que pensar aqui, ó, mão livre mesmo, que essa minha mão tem que caber, o fundo do bolso tem que dar aqui, pra caber a minha mão, certo? E aqui, ó, aqui eu tenho a minha altura de virilha, ou mesmo a profundidade que cabe a minha mão, ó. Vai dar aqui, ó. Tá? Então, essa aqui vai ser a profundidade do meu bolso. Bem assim, a gosto mesmo que você coloca. Coloca sempre a palma da sua mão, que você vai ter uma profundidade boa e uma base, porque senão você fica com um bolso curtinho se você não fizer isso. Na hora de desenhar o bolso, eu não preciso descer ele reto aqui no meio, eu posso dar uma inclinada, porque a minha mão vai ficar assim. Então, eu vou dar uma inclinada aqui, ó. Posso fazer dessa forma aqui, descendo reto assim. E aqui eu faço reto, ó. Você pode desenhar o seu bolso dessa forma aqui. Nessa parte aqui você pode arredondar. Então, é bem questão de gosto mesmo, tá? Eu vou fazer assim, esse. O outro bolso, eu vou fazer a partir aqui, eu vou abrindo, ó. Então, eu saio, essa aqui é outra maneira de fazer. Esse aqui é um bolso invisível, tá? Que fica na lateral, aqui bem disfarçado. O bolso faca eu posso colocar aqui a partir, ó,
um espaçozinho. Qual é esse espaço? Tá, você vê o tanto que você quer abrir, eu coloquei aqui 1,5. E vou marcar a profundidade do meu bolso, que vai ser de 13 ou 14, vou colocar esse 14, tá? Marco aqui o finalzinho, ó, 14, então eu vou vir aqui, 14, ó. Aí eu vou ter esse tecidinho, na hora de cortar o molde, de copiar, eu já explico pra você como é que vai fazer. Aqui, ele fica inclinadinho. O desenho, a profundidade, eu já sei que é esse aqui, só que eu vou fazer o desenho um pouquinho diferente, ó. Eu vou deixar aqui reto, então, vou deixar reto aqui, vou descer reto. É outra opção de modelo, ó. Você desce reto. E na hora de vir pra cá, você vem reto e dá uma leve curvada aqui, ó. Dá uma subidinha aqui na lateral, ó. A mão livre mesmo. Faz essa curvinha aqui na lateral, tá? Então, ele fica retinho aqui e faz essa curvinha aqui. A outra opção é esse mesmo desenho, só que eu vou entrar um pouquinho mais pra lá. Então, se esse aqui eu entrei 1,5, vou entrar aqui uns 3 centímetros, ó. Tá? Ele vai sair um pouquinho mais. Posso sair mais se eu quiser, mas eu vou deixar aqui só 3 centímetros. Então, aqui é realmente questão, assim, de você olhar a foto, o desenho que você recebeu, ou que você quer fazer, que você imaginou, se você quer um bolsinho mais afastado aqui ou não. E também você testar. Um você faz um pouquinho menos, mais raso, outro você faz com uma profundidade melhor, para você ver aquilo que veste melhor para você, tá? Então, aqui eu entrei um pouquinho mais. E aqui o final eu vou fazer, posso fazer tanto esse aqui vindo reto, e quando chegar aqui na frente, ó, eu posso fazer isso aqui, ó, tá? Então, eu faria como? Vou riscar aqui, reto na lateral, venho aqui, arredondo aqui, ó, na frente, subo reto e posso entrar aqui também, tá? Então, tá aqui alguns modelos de bolso. Agora, a gente vai copiar para você ver como é que fica, pra gente tirar isso do papel. Vou pegar o meu EVA para eu carretilhar, para ficar mais fácil. Então, uma opção, eu dobro aqui, ó, para ele sair inteiro. Tá aqui o meu papel, eu dobro, tô copiando o molde, tá? Coloco aqui, aí eu venho aqui, ó, ele tá na dobra, esse retinho. Vamos fazer esse que tá reto, ó, esse azul aqui, tá? Então, eu venho, marco bem na dobra do meu papel, prendo ele, confiro para ver se tá na dobra certinho. Coloquei aqui, ó, tá na dobra do papel, aí eu venho, risco aqui a altura do meu cos, né? Aqui ele vai terminar na dobra. A lateral eu venho aqui, tô riscando esse azul, copio aqui, copio primeiramente o tamanho da calça, ó, a lateral calça, e agora eu risco de novo o meu bolso, copiei, aí eu vou recortar, ó, recorto aqui, recorto em cima, assim, e agora eu recorto só um lado. E aqui ficou o meu bolso, aqui ó, bolso azul, vou anotar assim, bolso faca azul. Então, ele fica dessa forma. Quando você vai copiar o seu molde, você já recorta essa parte, né? Porque você vai costurar aqui o seu bolso e aqui já fica a parte. Aqui eu tô mostrando para você fazer o seu bolso no próprio tecido da calça. Se você tá trabalhando a sua calça e o seu tecido não deu para você fazer o bolso, você vai cortar isso aqui, desse jeito aqui, em um tecido de forro, tá? E você vai fazer a vista do seu bolso e a contravista. O que que é isso, Débora? É essa parte aqui, ó, quando você pega, geralmente em tecidos grossos, né, quando a gente trabalha com tecido bem grosso, a gente usa um tecido de forro para fazer o bolso, para não ficar muito pesada essa peça, né? E aí eu uso uma vista. E também é uma forma de você economizar tecido, então você usa um tecidinho de forro para fazer o seu bolso. Aí você corta essa parte, o seu bolso, você corta num tecido de forro e você vem com a vista, que é essa parte aqui, ó, um pedacinho menor, que é o que aparece aqui, o que fica aparente, né, na frente da sua peça. Então, aqui, como que você faria? Você desenharia aqui, ó, essa parte. Então, você já imagina aqui o que que vai aparecer. Tudo isso aqui. Então, você pode pegar simplesmente
usar uma régua assim, fazer isso aqui, ó. Copia essa parte no tecido e faz essa mesma coisa aqui, a contravista, que é a parte que vai ficar pra dentro, pra baixo. Que é essa parte aqui, ó. É pequenininha, tá vendo? Contravista. Então, você pega, vem e pode copiar aqui, ó. Uma contravista aqui cerca de 4 centímetros. Depende do que você quer. Você faz isso aqui. Aqui eu sei que tá terminando aqui, né? O meu bolso, então eu posso vir aqui, ó. Desenhar. Assim. E copiar a minha contravista e a minha vista. Não esqueça de quando você copiar o seu bolso, você fazer isso aqui, ó. Aqui eu tô com um tecido só, né? Então, eu encaixo aqui e vou fazer o fio do meu bolso. Se você estiver trabalhando com um tecido só, igual aqui, de um tecido de forro que você vai dobrar, você marcou o fio uma vez só. Encaixou o seu molde aqui no tecido, ó. Vai cortar, ok. Se você estiver trabalhando com um pedaço de tecido, um retalho, você vai ter parte da frente e parte do interno, né, da calça aqui do seu bolso, você tem que lembrar de copiar esse fio de novo aqui, para você não entortar isso. E a mesma coisa você faz aqui, ó. Viu aqui? Encaixei aqui o meu fio do meu bolso, então eu tenho que trazer para cá, para fazer o fio da minha vista e fazer a mesma coisa aqui para minha vista embaixo, ó. Lembrar de sempre marcar o fio. Por que a importância de você marcar o fio? Porque dependendo do tecido que você for trabalhar, se você não usar o fio e cortar no viés, ele vai repuxar. Então, sempre marque o fio, tá? Então, aqui tá aqui o bolso azul, agora vamos copiar o rosa. O rosa, eu já não vou conseguir sair com ele dobrado, só se eu usasse o rosa assim, ó. Arredondei aqui e aqui eu usasse ele reto, também pode, tá? Saindo aqui, ó, a linha rosa, acompanha comigo. Faz a curva aqui e vem reto no azul, em vez de dar essa inclinada. Também pode. Aí você faria da mesma forma que eu fiz ali. Dobrando o papel, encaixando aqui. E a única diferença é que em vez de dar essa curvinha para cima, você vai vir reto, né? Mas aqui eu vou fazer ele de 2 pedaços, vamos lá, esse aqui. Os retalhos de papel que a gente usa, né, de outros moldes, aqueles retalhos maiorzinhos, você vai guardando, porque aí você usa depois para fazer um molde de bolso, né, uma lapela, alguma coisinha. Então, é interessante a gente guardar os pedacinhos de retalho que sobram também, ó. Marquei aqui, faço a mesma coisa, vou carretilhar o bolso. Aqui, as 2 folhas separadas. Então, aqui é o fundo do bolso. E aqui é a parte da frente do bolso que a gente corta, né? Aqui o nosso molde, já pensando nesse molde sem o cos, tá? Então, quando você copiou esse bolso, a gente fez ele aqui, tá do tamanho original. Então, lembra de acrescentar margem para costura nesse bolso, tá? Então, você coloca aqui, a gente desenhou. Eu tô copiando ele do jeito que tá. Do jeito que eu risquei, carretilhei, eu já deveria acrescentar a margem para costura aqui de 1 centímetro e depois já cortar. Mas quando você for fazer o seu, aí você faz isso, tá? Copiou o seu bolso aqui da calça e já faz a margem para costura de 1 centímetro em volta e depois recorta para ele já ficar no tamanho original. E o princípio é o mesmo. Aqui tô cortando ele no mesmo tecido da calça. Se você for fazer um tecido do forro, aí você lembra de desenhar a vista, né? Para ele aqui, parte da frente. E você sabe que ele vai aparecer essa parte. Então, uma vista, parte interna, né? Que vai aparecer. Então, sempre maiorzinho que o outro. Esse aqui é o bolso rosa, o bolso faca rosa, tá? Esse aqui também é um bolso faca azul.
esse aqui eu não marquei o meu fio. Deixa eu desenhar o fio aqui. Essa minha linha, ela tá esquadrada aqui pela linha do meio. E eu tô usando essa linha aqui da régua para esquadrar nela. Por isso que tá ficando assim certinho, tá? Então, aqui tá marcado o fio. E agora a gente vai cortar aqui o laranja. Peguei aqui um papelzinho já usado, que eu não vou usar mais. E eu posso fazer ele do jeito que eu quiser, né? A importância é aqui da base da abertura, da boca do bolso, que vai dar a diferença. Aqui dentro o desenho não importa, então eu posso fazer ele desse jeito aqui meio inclinado. Aí aqui eu preciso marcar o fio. Se eu fizer aqui inclinado, ó, para esse bolso ficar nessa dobra, não vai ficar no fio, certo? Então eu quero que ele fique no fio. Se eu quiser fazer ele dobrado, como o outro, já o tecido, eu tenho que vir aqui, ó. Mudar o desenho de profundidade dele, diferente do que eu desenhei. Seria pelo risco do azul, tá vendo? Faria pelo risco do azul e mudaria aqui. Eu vou fazer por esse risco, tá? Do azul, ó, pra você ver. Ou eu posso optar pelo outro desenho, mas nesse daqui eu vou fazer pelo azul mesmo, tá? Então, eu risco aqui, vou riscar aqui, né? Ele dá uma subidinha aqui também. Vou desenhar os dois jeitos. Aqui ele vem retinho e faço isso aqui, ó, o pique daqui. Vamos lá, vamos cortar. Esse bolso, você pode fazer dessa forma aqui. Eu trabalhei numa confecção e eles, quando falavam em bolso faca, eles faziam esse, tá? Era o que eles preferiam fazer porque era mais rápido para a produção lá. Porque a gente cortava dessa forma aqui, ó. Você pode, né, cortar dessa forma aqui. Ficava praticamente, né, um retângulo aqui. O fio do tecido, sempre lembrar de cortar no fio. Então, eu abri aqui, tá o fio do tecido, certo? Aqui ele tem essa leve inclinação por conta da cintura, mas eu vou fechar ele aqui. E eu sempre faço o pique para a altura, para marcar a abertura da boca, porque quando vem, tanto para você costurar quanto para produção, vem assim, um lado tá sem pique e o outro lado tá com pique. Então ele já sabe que ele coloca aqui, aí ele começa a costurar aqui, faz um pezinho de máquina, vem subindo aqui, tal, e vira aqui, novamente, certo? Faz dessa forma aqui, fez esse pezinho de máquina. Aí vem com a tesoura e faz um piquezinho aqui na diagonal aqui e aqui. E aí vira. Quando ele vira, já fica o desenho do bolso certinho e já tem o tecido ali. Mas é sempre no tecido da roupa, para cortar, né, dessa forma, para ser ágil. Então, tá aqui o bolso laranja. Então, esse aqui é o bolso laranja. Essas anotações que eu fiz aqui de bolso rosa, bolso azul, bolso laranja, né? 3 opções de bolso faca para você. Escrevi dessa forma porque você vai fazer esse desenho aí em miniatura, né? Vai anotar direitinho para o seu estudo e aí você anota dessa forma assim, para você não esquecer. Fiz as 3 opções de bolso faca para você. Agora nós vamos trabalhar a questão do cos e da braguilha, tá? Para você desenvolver aqui o cos e a braguilha, você tem que pensar o seguinte. Quando a gente vai trabalhar a parte do cos, eu vou copiar esse cos frente. Eu preciso colocar uma margem aqui de sobreposição pro botão. Aqui, ó. Vamos ver aqui na prática. Então, eu penso aqui, ó, tá o meu cos, a braguilha, tá até, ó. Não tá um acabamento muito bonito, ó, tá saindo aqui, né, essa parte, né, mas vamos lá. Aqui tá o cos e a braguilha aqui. Quando eu abro, eu sei que eu preciso dessa parte aqui, ó, por conta do meu petingal aqui, né, e eu preciso para vir o botão e essa parte vem por cima, tá vendo? Então, quando eu pensar nesse cos, eu tenho que lembrar que o meu lado esquerdo é normal, do tamanho da minha calça, e o meu lado direito, que eu vou vestir, ele precisa dar margem pro botão. Então, eu vou acrescentar aqui, copiando esse cos. Vou copiar o cos, então, ó. E depois eu vou tirar ele daqui,
Vou dobrar assim, ó, vou dobrar o meu papel, coloco aqui, vou alfinetar para ele não sair do lugar. Tem que ser um pouquinho mais para lá porque eu preciso deixar a margem aqui para costura. Já tô fazendo o meu cos com margem para costura. Vou copiar aqui ele do tamanho certo. Vou riscar aqui para ficar fácil para você ver o que eu tô fazendo aqui de margem. Aqui tá o meu cos, né, copiado. Então, vou acrescentar aqui 1 centímetro de margem na lateral. Faço um piquezinho para marcar a lateral. Vou acrescentar 1 centímetro de margem na parte superior. Mesma coisa inferior. E aqui na frente, né, o meu meio frente. Agora, eu vou acrescentar mais para o meu transpasse aqui. Então, eu tenho que pensar que vou fazer o meu petingal. Ó, vou usar como base esse daqui. Esse aqui tá com 4 centímetros, então eu vou acrescentar mais 4 centímetros, que eu preciso do transpasse aqui, e mais 1 centímetro de margem para costura. Então, a partir do meu meio do cos aqui, eu vou acrescentar 5 centímetros. Esse aqui é o meu lado esquerdo, né? O lado que vai vir por cima. Vou anotar aqui, lado esquerdo. Ou posso fazer isso aqui também, que é, vou marcar aqui o meu meio aqui, colocar um botão aqui de 2,5, 3 centímetros. Vou marcar aqui já, ó, que aí eu sei que esse aqui é o lado que vem a calça, o outro botão. Cortar, faço um pique para não esquecer onde é a lateral, para não misturar a lateral com o meio, né? Então, ele vai ficar assim, um vai se sobrepor o outro. Aí, aqui, eu venho aqui no meu meio, ó, que vai dar aqui, que é 5 centímetros, né? Porque vai ter uma margem de costura aqui, 4. Então, eu venho no 4 aqui e marco mais ou menos aonde vai ficar o meu botão, tá? Que quando eu fizer a casa, fiz o contrário aqui, mas dá pra entender. Deixa eu ver. Vou fazer do outro lado. Fica mais fácil de ver. Venho aqui 5. Aqui vai entrar o meu botão. Aqui está o meu cos, já com margem para costura certinho. Então, já como eu copiei ele, agora eu posso cortar. Vamos fazer de conta que esse molde meu aqui já está com margem para costura nas laterais. Aí, o que que eu faço na hora de cortar esse molde? Eu já corto aqui, ó, deixando uma folguinha de 1 centímetro para a margem da costura. Já posso deixar aqui, porque eu já copiei o meu molde ali, certo? Então, desloquei aqui ele, certo? Agora, eu vou desenhar aqui a minha braguilha. Para desenhar a minha braguilha, eu tenho que pensar aqui que ela tem que ser um pouquinho abaixo da minha linha do quadril. A minha linha do quadril tá aqui, eu posso fazer ela aqui com uns 2 centímetros abaixo da minha linha do quadril. Ou você pode ver também o tamanho do zíper que você vai trabalhar. Ó. Aqui é um zíper de 17 centímetros. Se você, lógico que essa braguilha você tem que fazer ela do tamanho do seu zíper, tá? Então, na aula da costura, você vai entender melhor essa parte aqui, mas ó, a ideia é o seguinte, se você vai trabalhar um zíper de 17, você corta a altura da sua braguilha 17. Se você quer trabalhar com um zíper de 15, eu quero um zíper menorzinho, ó, ele vai ficar aqui na linha do quadril. Menor que isso, você vai ter dificuldade de vestir essa calça se ela tá ajustadinha no seu corpo, tá? Então, o interessante é que ela fica aqui abaixo da linha do quadril, tá? Então, 2 centímetros abaixo da linha do quadril. E o desenho dessa braguilha aqui é de 3, 3,5 até 4 centímetros. Se você fizer menos que 3 centímetros, vai ficar feio. Vai ficar aquela costurinha aqui, ó, e uma braguilha estreitinha fica feio, não fica legal. Então, coloca aí uns 3 centímetros e meio, 4, tá? Eu vou desenhar aqui a minha com 3,5. 3,5, ó. Fez esse desenho, vou fazer mais um risquinho aqui. Daqui ela vai terminar, então eu tenho que fazer isso aqui. Posso vir, deixa eu pegar um lápis, vamos ver se vai ficar muito ruim para você ver. Posso vir aqui, assim,
a mão livre e desenhar arredondando aqui, ó. Posso fazer assim, ou se você tiver dificuldade, não quer, você pode tentar encaixando a sua régua aí, ó. Você vai encaixando a sua régua para desenhar essa curvinha aqui do final da sua braguilha, tá? Ah, eu quero um pouquinho mais para cá. Aí você vem, desenha, apaga, vê o desenho que você quer que ela fique, tá? Ó, desenhou, né? Vamos olhar assim. Desenhou ela aqui, agora eu preciso copiá-la. Tá? Aí você vai copiar, coloca o EVA para não estragar a sua mesa, ou um tecidinho aí que você tenha, se você não tem o EVA, para não estragar a sua mesa. Desenhei desse jeito, aqui eu posso pegar, cortar ela aqui, ó, igualzinho ela tá, porque é assim que eu quero que ela fique no final, certo? Com 3,5. Quando a gente vai cortar uma barguilha, eu geralmente faço assim, ó, eu pego o meu tecido, corto uma tira para barguilha de 5 centímetros, vou marcar aqui agora, ó. Eu não desenho assim na calça, toda a calça que eu vou fazer, então eu faço isso aqui, ó, eu marco 5 centímetros, esquadros esses 5 centímetros, tá com 5 centímetros, 5 centímetros. Aí eu vou marcar a altura, a minha altura aqui é 17, certo? Então, ó, eu marquei aqui 17, vai ficar um golinho a mais, não chega nem meio centímetro. Fiz com 17 e faço aqui com 5 novamente e vou fechar esse retângulo, ó. Fiz isso aqui, deixa eu cortar aqui, encaixo aqui num tecido dobrado, num retalhinho dobrado, ou no molde mesmo do papel que eu tô fazendo, que eu quero encaixar, né? Aproveitar tecido. Então, eu pego aqui, ó, dobro, porque o meu petingal, que é aquela parte que fica embaixo da abertura do zíper, já vou mostrar pra você, ó, ela é dobrada, então eu posso fazer isso aqui, prender o alfinetinho pra não sair do lugar. Fiz isso, aí eu marco aqui na dobra, corto aqui esse retângulo, aí eu venho e faço a curvinha que eu quero, ó, da minha braguilha. Ela ficou maior, essa minha original, ela ficou maior, tá vendo? Então, quando eu for costurar, eu posso usar essa que eu desenhei aqui para colocar em cima do meu tecido, alfineto o meu tecido e venho com o meu pezinho de máquina aqui em volta, ó, que fica mais fácil para eu pespuntar essa braguilha se eu não tenho experiência de fazer ela a olho, sem risco nenhum, de colocar na máquina lá e já fazer. Quem trabalha só com isso e trabalha com isso constantemente vai fazer isso rapidinho. Para quem não está sempre trabalhando só com a calça, vai ter um pouquinho de dificuldade, então a gente faz esse gabarito, que você pode fazer num papelzinho duro e deixar aí guardado, ou você pode simplesmente cortar assim, alfinetou, pode riscar com giz, pode riscar com aquela caneta mágica que quando passa o ferro ela some, fica a seu critério, mas é legal ter um gabaritozinho, tá? Aqui você viu que ficou reto, então quando eu for encaixar aqui, ó, pra costurar, eu coloco nessa parte aqui de cima. E aqui vai ter essa sobrinha que depois eu corto. Essa é uma forma rapidinha de fazer a sua braguilha e o seu petingal, que é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui na calça. Ele é retinho aqui, como eu desenhei com você, ele fica reto. Aqui tá a dobra do tecido. E aqui, essa daqui, ó, é até reto o paninho da braguilha. O desenho só ficou por conta do pesponto aqui fora, tá? Tá aqui a nossa braguilha. E uma outra observação assim aqui com relação à braguilha. Quando você for cortar esse molde com braguilha, tá? Quando você corta ele normal, com zíper na lateral, não precisa dessa observação que eu vou falar para você aqui agora. Uma dica bem importante e anota aí para não esquecer. Se você vai fazer uma calça que só tem uma costura central e zíper lateral, é desse jeito aqui que você corta. Se você vai fazer uma calça que tem zíper invisível no meio, pode ser desse jeito aqui também. As duas partes vão ficar iguais. Se você vai fazer uma calça com braguilha,
como essa que eu te mostrei aqui agora, é importante essa alteração aqui que eu vou fazer. Vou pegar um papelzinho aqui e vou colar aqui com você. Quando você está riscando o seu molde lá, acrescentando margem para costura, você já faz isso aqui, tá? Você coloca aqui, ó, 1/2 centímetro, 1 centímetro a mais do lado que vai o petingal. Vou colocar 1 centímetro, tá? É quase 1 centímetro, é um pouco menos que 1 centímetro, tá? Então, ele vai ficar com esse biquinho aqui, ó. O lado que vai o petingal, vamos pegar ele aqui. Esse lado vai ter esse bico aqui, vai ter essa quininha. O lado que vai a braguilha, você vai cortar do tamanho certo, tá? Vai cortar do tamanho assim, ó. Sem essa folga, vai ter só a folga de margem de 1 centímetro para costura, né? A folguinha para costura. O lado que vai esse, é importante você colocar essa folga aqui, para que na hora que você for costurar, ou se você está trabalhando como modelista, né? Outra costureira for montar para você essa peça, ela tenha esse espaço aqui, ó. Tá vendo que tem uma sobreposição aqui para o zíper não ficar a sua braguilha aqui. Vou mostrar aqui, ó. A sua braguilha assim, ó. A sua braguilha aqui e o seu zíper tá bem rentezinho aqui, ó. Próximo. Aí a pessoa veste e corre o risco de ficar aparecendo um pouquinho do zíper. E isso é feio. Então, essa folguinha que a gente coloca aqui, ó, é para acontecer isso aqui, ó. Quando você for costurar, ela vai entrar um pouquinho mais para dentro. Aí a pessoa veste, abotoa e fica assim, ó. Não aparece aqui. Então, a gente tem essa margem a mais para trabalhar, tá bom? Aqui tá a nossa frente, né? Tiramos com cos. Lembrar de fazer todas as anotações que você precisa no molde. Então, o cos, você sabe que tem que escrever que ele é cortado lado esquerdo 2 vezes e 1 vez na entretela. Então, você anota aí 2 vezes no tecido, 1 vez na entretela. Aqui tá o pique da lateral, aqui vai ser a parte da casa. Lembrar de colocar o fio, que eu não marquei aqui, mas é só a gente, se você esqueceu, como eu, é só voltar, encaixar o seu molde no lugar certinho lá do molde, ó, e desenhar o fio. Então, marquei 2 vezes no tecido, entretela, fio, faz a mesma coisa do outro lado, né? Faz a mesma anotação e faz todas as anotações necessárias, em questão de bolso, se você vai colocar vista ou não. Aqui você pode colocar aqui que é braguilha, gabarito, para você não esquecer que aqui é o gabarito e não o molde. O molde é aquele maiorzinho. E aqui você pega e anota também. Braguilha, você vai pegar aqui, vai esquadrar, né? Coloca o seu esquadro aqui na linha, risca lá, marca o fio, cortar 1 vez, o petingal, a mesma coisa, marca o fio, fazer todas as anotações direitinho no seu molde para você não se confundir depois. Então, aqui tá o molde frente, agora a gente vai fazer o bolso embutido nas costas. Para trabalhar aqui o bolso embutido, a gente já desceu a cintura, né? Lembra que a gente desceu aqui 1,5 centímetro, 1,5 aqui na lateral, tá certinho. Já fechei ela, já corrigi, desenhei a minha pence aqui. Agora eu vou copiar o cos para recortar. Então, para copiar o cos é a mesma coisa que a gente fez ali na parte da frente. Não vou copiar, tá? Você vai colocar aqui o seu tecido, né, para proteger a sua mesa aqui. Vai carretilhar, copiando esse cos. Vai acrescentar margem para costura de 1 centímetro, tanto em cima quanto embaixo. Fazer a marcação do pique da lateral. E anotar no seu molde, marcando o fio, não esquece de marcar o fio no seu molde. Então, não esqueça que o molde das costas, ele é inteiro, ele não tem essa costura aqui no meio do cos, né? Então, aqui você vai colocar dobra do tecido, piquezinho da lateral, cortar 2 vezes no tecido e 1 vez na entretela. Feito isso, eu vou tirar aqui o meu, deixando uma sobrinha de margem para costura. Vou tirar aqui, fiz isso. Aqui já tá com margem para costura, né, o meu molde. Agora eu vou riscar aqui. A partir daqui,
da linha final do meu bolso, eu vou pensar aqui, ó, de como que eu quero o bolso. Quando a gente trabalha uma calça de pala, quando a gente olha para esse molde aqui, ó, ele tá esquadrado aqui, ele tá retinho aqui na barra, o fio. Ele tem essa inclinação, o meio das costas é mais alto que a lateral, né? Então, se eu colocar um bolso acompanhando esse desenho aqui, o meu bolso faca, o que que vai acontecer? Nas minhas costas, ele vai ficar inclinado, sabe? Vai ficar aquele, tipo um olhinho puxado, né? Ele vai ficar inclinado para cima. Então, o que que eu faço? Essa parte do meio, que é maior que a lateral, eu vou descer, né? Vou deixar maior, e aqui a lateral, como se fosse aquela pala da calça jeans, tá? Então, eu vou pensar aqui, ó. Eu vou descer como se fosse uma pala. 8, 8,5, depende da altura do seu cos, né? Eu desci o meu cos só 1 centímetro aqui no meio. Se for uma calça cintura baixa, então isso aqui vai alterar, tá? Então eu coloquei aqui, ó, pra ficar o quê? No final da minha pence, tá? Desci aqui uns 8 e vou colocar aqui uns 2 centímetros de diferença. Então aqui no meio eu desci 8,5, na lateral eu desci 6 e vou fazer isso aqui, ó. Vou riscar o meu bolso aqui no final da minha pence. Essa vai ser a altura do meu bolso. Se eu descer essa cintura mais pra cá, automaticamente eu tenho que descer esse bolso, né? Porque eu não posso deixar um bolso colado na cintura. Aqui eu tô falando de bolso embutido. Digamos que fosse um bolso chapado, a gente chama esse tipo de bolso aqui, ó. Que ele vem e é pespontado aqui por cima. Esse é o bolso chapado. Se eu estivesse trabalhando com esse bolso chapado e essa cintura minha, ela é mais baixa, eu teria que descer ele, porque senão eu vou vestir uma calça com uma cintura aqui e esse cós estaria aqui, esse bolso não poderia estar colado no cós, né? Por isso que algumas calças de modelo você vê que o bolso fica bem lá embaixo, né, no bumbum, na curvinha assim, porque a cintura é mais baixa, tá? Aqui, nesse bolso embutido, eu coloquei no final da minha pence. Essa pence que eu tô trabalhando é aquela que eu desenhei com 13 centímetros de altura a partir da minha cintura original, tá? Então, é uma pence aqui de 13 centímetros. Se fosse uma pence de 14, poderia colocar no final? Poderia colocar no final, o bolso só ia ficar um pouquinho mais baixo, tá? Fiz isso aqui, eu tenho que imaginar onde que eu vou colocar o meu bolso, ó. Tá vendo que aqui tá menor, aqui tá maior. Porque quando eu vestir essa calça, essa parte do gancho, ela é maior mesmo, ele dá aquele formato, né, no nosso corpo, ele não vai ficar torto, esse bolso, se eu fizer desse jeito, ó. Esse lado é maior, esse lado é menor. O tamanho do bolso, ele é geralmente 13, 14 centímetros, depende do que a sua estilista quer ou o que você quer, tá? Não pode ser um bolso muito grande, porque fica feio, mas também um bolso pequenininho eu acho feio. Então, se você coloca um bolso pequenininho, vai dar aquela impressão de bumbum grande com bolsinho, vai dar a impressão de bumbum maior, se você colocar um bolso menor. Então, tem que equilibrar aí, tá? Dependendo do resultado que você quer, sempre assim, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu vou colocar um bolso de 13 centímetros. Para eu colocar esse bolso de 13 centímetros, eu tenho que me preocupar aqui, ó, da parte do meio das costas, né? Do meio do meu bumbum aqui da costura. Quanto que eu vou deixar de margem? Geralmente, quando a gente trabalha com uma calça pequena, numeração pequena, coloca aí uns 4 centímetros, 4,5. Aqui eu tô trabalhando com uma numeração maior, que acho que é 42 ou 44. Eu vou colocar aqui uma distância, ó, de 6 centímetros. Se você tiver na dúvida, você pode até vir e dar uma olhadinha em alguma calça que você tenha. Aqui é bolso chapado, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então aqui, ó, eu vou dar uma distância de 6 centímetros. Então você pode colocar aí 5, 5,5, até 6. Eu vou colocar 6 porque eu posso desenhar aqui para visualizar primeiro, ó, para ter uma ideia do que eu tô fazendo. Eu vou colocar 6 e vou ver, ó. Vou agora marcar 13, que é o tamanho do bolso que eu quero, e vou dar uma olhadinha, ó, para ver se ele vai ficar proporcional. Aqui ainda vou acrescentar margem para costura, então ele tá bom. Por que não colocar, Débora, aqui no meio? Porque senão você vai dar uma distância muito grande, aí vai ficar aquela abertura, os bolsos jogados pro lado, fica feio. Então a gente coloca aqui uma distância de 5, né, a partir de 4 centímetros, o tamanho aí 38, 4, 4,5, 5, eu coloquei com 6 centímetros, tá?
Feito isso, marquei a largura de boca do meu bolso, que eu vou deixar com 13 centímetros. Posso fazer menor? Posso fazer com 12 centímetros. Posso fazer maior? Maior eu só faria se fosse uma calça masculina ou um quadril bem maior que esse aqui, tá? 13 centímetros, ó. Eu não vou ficar com a mão atrás do bolso, mas dá pra eu guardar alguma coisinha se eu quiser. Geralmente a gente não guarda nada atrás, né? Desse bolso aqui. Então, vou deixar ele com 13. O vivo do meu bolso eu vou deixar com 1,5. 1,5. Então, vou riscar aqui, ó. Fiz aqui o desenho dele com 1,5. Agora, na hora de cortar esse bolso, você tem que pensar o seguinte. De desenhar esse bolso aqui. Eu vou desenhar ele aqui primeiramente, pra gente ter uma ideia. Então, eu fiz com 3 aqui, vou deixar aqui, ó, uma folga, né? Eu preciso que esse bolso passe um pouquinho pra lá, de 2 centímetros de cada lado, tá? 2 centímetros de cada lado. E eu vou ver a profundidade desse bolso. Esse bolso não precisa ser muito fundo. Então, se você estiver fazendo aí pra uma bermuda, que você quer guardar um celular, alguma coisinha na parte de trás do seu bolso, você pode colocar ele aí com uns 12 centímetros. Mas não é legal um bolso muito grandão na parte de trás, tá? Então, eu vou colocar aqui profundidade de 12, mas poderia ser de 10, também menor, ó. Vou riscar aqui. Essa é a profundidade do meu bolso. E aqui eu vou marcar, esquadrando aqui, ó. Eu coloquei a minha linha aqui, mas você pode usar o esquadro, tá? Vou levar até lá em cima, assim, o desenho do meu bolso. Na hora de eu cortar, você pode fazer esse bolso de duas formas. Você pode cortar o tamanho que ele vai ficar aqui, vai terminar a costura, ou ele pode subir até lá em cima. Como que eu calculo o tamanho desse bolso subindo até lá em cima? Então, eu tenho que pensar aqui. Para essa parte, para fazer essa vista aqui do bolso, eu preciso de 4 centímetros, tá? Na aula da costura, você vai entender direitinho como que eu faço aqui de uma maneira simples, de uma maneira fácil, esse bolso. O bolso embutido tem várias maneiras de fazer, tá? Esse daqui é só com um vivo, uma vista que vai ficar aqui, só uma dobrinha. Tem outros que fazem com duas, mas isso aí fica para uma outra aula. Eu vou ensinar para você primeiro aqui a forma simples de fazer e que dá um resultado muito bonito, tá? Então, você imagina aqui que eu preciso de 4 para fazer uma costura aqui. Na aula de costura você vai aprender. Mais 3 centímetros, porque eu tenho aqui 1,5 que eu calculei aqui para dobra, né? Então, eu preciso do dobro, 3. Então, 4 mais 3, 7. 7 mais essa profundidade que eu marquei aqui, ó. Então, vou marcar aqui 7 centímetros, né? Eu vou deixar lá para cima. Aqui já deu 19, certo? 19 mais a altura que eu preciso aqui agora, ó. 19 mais 22,5. Esse cálculo todo deu 41,5. Então, eu vou pegar, vou precisar de uma tira aqui de 41,5 para a profundidade desse bolso de 12. Eu poderia fazer com 10, né? Ia ficar menos. Eu tô fazendo aqui com essa altura, ó. 41,5. Deixa eu esquadrar aqui. Esse bolso faca, muitas pessoas acham ele chato de fazer, enjoado, mas é só questão de você treinar, tá? Então, pegue um retalho de TNT e faça ele várias vezes para você ir pegando o jeito, o tamanho, a altura certinha que você quer que fique o seu bolso, tá? Tanto em questão de profundidade quanto de largura e o acabamento. Então, é importante você treinar. Então, aqui eu vou marcar 41,5. A largura dele aqui, 17. Aqui tá o bolso, então eu vou cortar esse retângulo. Fica esse retângulo aqui pro bolso. Dessa forma é mais fácil se você fizer no mesmo tecido, tá? Então, se você fizer ele no mesmo tecido, vai ser um retângulo assim. Ele vai ficar aqui, né? Deixa eu riscar isso aqui, não tem nada a ver. Eu tô aproveitando o papel que eu já tinha, tá? Então, aqui ele vai ficar. Vou costurar ele mais aqui em cima. Na aula de costura você vai entender bem. Não fica ansiosa que na aula de costura do bolso embutido você tira essa dúvida, ó. Aqui
ele vai entrar, vai costurar, vai fazer a partezinha do vivo, vai aparecer. Depois ele vai dobrar e essa parte vai vir cá pra cintura. Quando eu chegar aqui em cima na cintura, ó, esse lado vai bater aqui, esse lado vai sobrar. E aí depois eu só retiro essa sobra. Eu prefiro fazer dessa forma porque fica mais fácil do que eu cortar aqui e me confundir na hora de costurar, tá? Feito no mesmo tecido. Essa parte vai ficar aqui e esse vai até lá em cima na cintura. Quando o meu tecido, eu vou fazer com tecido de forro e for fazer à vista, na aula da costura do bolso eu vou te mostrar como fazer isso, tá bom? Então tá aqui, é só marcar o fio, né? O fio a gente sabe que é paralelo aqui, ó. Então eu encaixo aqui, copio o fio aqui e esse aqui é um molde do nosso bolso embutido costas. Tá aqui o nosso molde, com todas as anotações feitas certinho. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida ainda, é só deixar nos comentários que eu te respondo e até a próxima aula.